Hoje eu vou falar um pouco sobre a Bíblia. Tá. Sei que tá, não posso começar apontando. Calma, mano. Oi. Hoje eu vou falar um pouco sobre a Bíblia, no modo meio que geral. A Bíblia, ela é a história das histórias. Ela é a história do ser humano, né? Ela é um apanhado de vários livros, 70, 73, de diferentes épocas. Historicamente, ele vai ser começado a ser escrito ali por volta do ano 900 antes de Cristo, né? Mas ele vinha de uma tradição oral que um povo vinha escrevendo e vinha contando e recontando essa história num método que as pessoas conhecem como método religioso, né? Que é como é a ligação de um povo pelo seu Deus. Esse povo da Bíblia é os judeus, são os judeus, né? Os descendentes da tribo de Judá, filho de Israel. Conhece Israel, né? Sabe que é Israel, né? Um país hoje em dia e tal, tem os judeus. Enfim. E ela tem duas partes, tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele vinha vindo sendo estudado pelos religiosos, né? Eles estudavam e comentavam, e as pessoas se reuniam para comentar sobre essas escrituras, né, mais antigas, né, profetas e toda a história, né, do como essa família se formou, como, né, um povo, é uma família, como um povo se forma. Nesse caso, é uma família. Eles têm uma coisa bem forte com família. Eles sabem de qual tribo eles são. Tribos. E essas tribos eram irmãos lá no passado. Enfim. Então tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento, né? Até o Antigo Testamento, enquanto era só o Antigo Testamento, Deus no começo aparecia para eles, depois ele vai se afastando e se afastando. Ele não, o povo vai se afastando dele e ele para de aparecer. É tipo isso, até chegar nos profetas ali, que são os últimos livros antes do Antigo Testamento, que Deus está falando através deles, e, né, religiosamente falando, para o povo lá, para os judeus. E daí chega o grande herói, que eles estavam esperando no Novo Testamento. Esse herói lá é Jesus, é o Messias que eles estavam esperando, o Salvador do povo. Eles estavam entendendo isso, de que o Messias seria um salvador do povo, um líder que ia liderar eles para tirar eles de vários períodos de escravidão que eles estavam tendo, e eles não tinham uma terra. Agora, nesse século passado, eles conseguiram uma terra, um pedaço lá da terra prometida por Deus para eles. Então chega lá Jesus Cristo, o herói. Alguns acreditam que ele é o herói lá deles e outros acreditam que não. Principalmente os religiosos. Os religiosos lá da época, eles não acreditaram numa maioria. Bem poucos acreditaram que Jesus era aquele Messias Salvador, porque Jesus chega e não vai lá tomar o poder de Roma. Não une o povo para ir lá e guerrear contra Roma e retomar o controle lá da terra prometida deles. Jesus chega e fala, cara, irmãos, eu vim falar com
mais clareza para vocês. O mandamento tem um mandamento, é amor. Sejam bons. Porque no começo eles eram bons lá, e daí Deus... E eles vão se afastando de Deus porque eles começam a guerrear à toa entre eles. E sempre num ciclo, porque já começa com Caim e Abel, né? Os dois primeiros irmãos se matando, né? Caim mata Abel e separa, a primeira separação, e vai sendo separados povos, né? No desenrolar da Bíblia, ela vai contando que os povos vão surgindo daquele povo inicial lá, né? Bem depois que eles acabam por virar judeus. Bem depois. Eles têm várias divisões, e tem divisões de povos de tudo quanto é tipo ali. Se você segue a Bíblia desde o comecinho, ela vai te falando que todos eles saíram de lá. De Adão e Eva. Não preciso explicar que são os primeiros, né? Você deve saber. Enfim, e Jesus chega, voltando a Jesus, né? Jesus chega falando, então, o mandamento é amor, é ser bom. Sejam bons. Vocês estão sendo maus. Não sejam maus. Não sejam negativos, sejam bons, sejam de Deus. Foi por bondade que ele fala que ele junto com o Pai, que ele é o Pai, é uma unidade, e que Deus é uma unidade, enfim. Só que ele fala através de um jeito muito, muito, muito estranho, que não parece ser uma pessoa normal falando. Por mais qualquer filosofia que você vá ver lá tem uns deslizes. As grandes filosofias dos grandes pensadores que vêm vindo pela história, que a ciência leva em conta na maior parte das vezes, né? Platão e blá, 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 um monte de gente, Nietzsche, e vem um monte de Descartes e Nietzsche, e um monte de gente falando um monte de coisa, e cada um fala uma coisa. E daí o discurso de Jesus é meio enigmático, ele é meio... Ele é diferente, né? E daí ele vem, né? Ele nasce aqui na Terra, né? E ele, quando ele está com uns 30 anos, mais ou menos, ele resolve ir lá e falar uns negócios mesmo, para valer. E daí tem 4 livros, que é 4 descrições desse tempo que ele resolve falar, que é mais ou menos dos 30 aos 33 anos dele, né? E daí ele faz uma bagunça tão grande lá que os caras resolvem crucificar ele. Quer dizer, não é bem assim, mas enfim, ele acaba crucificado, né? Tem várias tramas e várias conspirações contra Jesus que acabam por levar ele a ser condenado por Roma à crucificação, que era uma coisa comum dos romanos até aquela época, eles que dominavam a maior parte do mundo naquela época, 2000 anos e poucos atrás, 2025. Tanto que o tempo foi dividido em antes de Cristo e depois de Cristo, para você ver que o que o cara falou esse era o cara, né? Porque dividiram, né? Você fala 2025 depois de Cristo, né? Nesse lado do mundo, no Ocidente, né? Tem Oriente e Ocidente, né? Os dois lados do mundo. Enfim, sabe aquela piadinha? Aquela piadinha meio que acadêmica que é: quantos lados tem uma bola? 2. Um de dentro e outro de fora, né? Enfim, daí Jesus vai lá e fala os negócios, os caras crucificam ele. E ele morre. Demora para ele morrer. Os caras judiam dele, viu? Então, ele... Porra, desculpe, Deus me perdoe. Mas os caras destroem Jesus até conseguir matar ele. E sabe o que acontece? Ele ressuscita.
os buracos que pregaram ele numa cruz, num cruz de madeira. Daí o cara ressuscita depois de 3 dias e volta a aparecer. Pois é, eu falei que eu sou Deus encarnado aqui do tamanho que vocês têm. Eu sou um homem, estou aqui numa casca de homem, mas eu sou Deus. Eu tentei falar, estou tentando falar para vocês. O mandamento é amor. Cara, não façam, irmãos, não fiquem fazendo mal, façam o bem, que daí as coisas vão dar certo. Lá, depois que você morrer, você vai ver que não tem morte, eu vou receber você, se você for bom. Por quê? Porque é bom. E o mal não merece castigo por não ser bom. Mesmo os maus entendem o que é ser bom. Você acha que os caras ficam felizes quando vão preso? O cara lá, o pior cara que você puder. Você acha que ele fica feliz quando ele está preso? Então Jesus vai lá e fala várias coisas, muitas coisas, tipo, eu vou libertar quem for bom, vou libertar da morte. A morte é acabar. A vida é continuar vivo. Você está vivo, você entende o que é estar vivo. E os discursos de Jesus vão se enrolando de um jeito que você vai ficando cabreiro, mas será que esse cara não é mesmo? Até chegar lá na crucificação dele. E mesmo daí na crucificação ele volta lá para os discípulos, que é as pessoas que estão seguindo ele mais de perto, que tem gente de todo tipo ali, misturada. Tem uns pescadores, tem uns escribas, que seriam os caras, né, letrados daquela época, que sabiam escrever e que estavam em cargos maiores já, né, que ganhavam bem, que eram ricos. E tem um outro que é da lei, que ele é religioso lá, que ele sabe as escrituras muito. E tem vários tipos de pessoas ali entre esses caras que estão andando com Jesus. Estão mais de perto ali, que são os apóstolos dele. E daí Jesus volta lá 3 dias depois para eles. E depois aparece para mais umas pessoas, mais um tanto de pessoa. Vai aparecendo. E daí ele vai embora, mas ele aparece de volta e depois para de aparecer. Certo? Então, ele vem com essa mensagem do amor, de ser bom, pelo bem. Que o mal não cria nada, não seja mal. Venha comigo, seja bom. Venha no meu caminho, venha. Eu sou a luz, a vida e o caminho. O caminho, enfim, qualquer. E daí ele para de aparecer, os apóstolos continuam pregando, falando sobre isso que aconteceu. Veio um cara, a gente conheceu um cara, a gente começou a andar com esse cara. E esse cara começou a fazer um monte de milagre. Ele deixava os cegos e tal, e ele é poderoso. E ele disse que se a gente quiser, a gente tem um poder por causa dele. Então me cure, eu sou cego. E daí os apóstolos iam lá e curavam. Porque eles acreditavam, porque eles tinham visto, né? E daí, desses 12 apóstolos, um traiu Jesus, um que começou a conspiração para entregar ele lá. Não precisaria dizer que quem entregou ele para os romanos é o Judas. Você sabe que o Judas, né, não seja um Judas e tal. E daí eles estão lá, né? Fora esse, os outros continuam falando sobre ele. E mais outros também lá, que daí vai crescendo, vai crescendo essas pessoas que acreditam nisso, né? Que, tanto aquelas que viram Jesus e que viram os milagres, as coisas fantásticas que ele fez, que ninguém faz. E eles continuam, esses apóstolos, eles continuam essa missão, né? Curando pessoas e trazendo a mensagem, né? A mensagem de Jesus
para essas outras pessoas que não tinham conhecido ainda. E detalhe que a mensagem de Jesus, ela não vai contra essa mensagem religiosa que tinha no Antigo Testamento, né? Mas os religiosos da época interpretaram aquilo como uma ameaça àquilo que eles não entenderam Jesus. E eles acharam que Jesus era uma ameaça ao poder que eles tinham. Então, tem essa divisão do Antigo Testamento para o Novo Testamento. O Novo Testamento foi trazido por Jesus e o Novo Testamento é igual ao Antigo. Porque, resumindo o Antigo, amor é isso, é ser bom, é amar, é não destruir, é criar. Se é bom, você cria coisas, você não destrói coisas. Você luta, enfim, para conquistar as coisas pelo teu esforço. Você não vai lá e rouba de alguém. E tem toda os 10 mandamentos, que são meio que a base das leis modernas. Os tipos de crimes que a gente entende por crime hoje em dia são coisas lá do Antigo Testamento, que estavam lá nos 10 mandamentos, que foi entregado por Deus em pessoa para Moisés. Para Moisés. Enfim, mas voltando, então, Jesus ele não ia contra aquilo. Mas existe uma interpretação, né? Por exemplo, a dos religiosos lá da época, e que vem vindo até os dias atuais, para a maioria lá dos judeus, eles só continuam seguindo o Antigo Testamento, eles não concordam lá com Jesus. Né? Os judeus, na verdade, na grande maioria, não concordam hoje em dia com, né, que Jesus foi o cara. Eles ainda estão esperando um Messias, Salvador, lá da pátria deles. Lá eles continuam acreditando que vai chegar e vai unir o povo deles lá, vai puxar o povo deles de todas as partes, né, porque eles têm descendência no mundo inteiro hoje em dia. Né, e que vai reunir todos eles e eles vão tomar o controle da situação e vão pegar lá a terra prometida que até hoje eles não pegaram, que eles não receberam ainda, na verdade. Né, mas eles acham que eles têm que pegar. Aí, tá. Enfim. Não querendo fazer uma crítica, mas basicamente isso ainda. Né? As coisas não mudaram lá de 2000 anos, 2025 para cá. 2025 depois de Cristo. Enfim, daí os apóstolos lá que estão continuando a obra de Jesus, de repente tem um cara lá, um dos perseguidores deles lá, que se converte, ele tem uma visão de Jesus. Ele é o responsável pela disseminação para nós que estamos em outros países e somos considerados não judeus, que somos considerados gentios. E daí esse cara é o que a gente conhece hoje por Paulo. Ele era Saulo, mas mudou de nome. E ele deu uma resumida meio que na Bíblia e nos ensinamentos de Jesus. E ele começa a andar lá, mesmo depois de ter feito morrer alguns dos apóstolos lá, dos iniciais, ele acaba andando com os apóstolos lá, eles perdoam ele. E ele começa a dar a palavra para os gentios, que são os estrangeiros de outros países. Gentio seria estrangeiro lá entre os judeus. Os gentios são os não-judeus. E daí ele meio que resume, ele dá ele tem cartas que estão lá na Bíblia, lá no Novo Testamento, lá, que resumem praticamente, na prática, que ele mandou para outros cristãos lá da época, lá, cristãos, os seguidores de Cristo, os primeiros, né, os iniciais, que começaram a espalhar essa palavra, e essa palavra foi indo, e chegou em todo mundo. Na boa, né? Se a gente fala
do tempo como antes de Cristo e depois de Cristo, é porque a palavra dele tem algum negócio ali, né? Que tipo, as pessoas não conseguem achar lá o deslize. Tem más interpretações que levam você, mas Jesus isso, mas Deus aquilo, né? Diminuindo. Mas enfim, isso é outra história. E Paulo lá tá lá, né? Passando cartas para as pessoas lá e evangelizando até ele também ser martirizado. Ele ser mais um mártir lá daquela palavra, aquela boa nova que eles estavam disseminando, né? E daí vai ter o último livro, que é o Apocalipse. Você sabe, né? Que o último livro é Apocalipse. Né? O final, todo mundo quer saber, né? O final do Então, é isso que eu estava falando, a história das histórias. Né? A grande história, uma grande história. Que daí para em Paulo, né? Paulo é tipo os créditos do filme, né? Tá indo lá o filme, uma história de uma família que tá indo, e daí chega lá um cara lá dessa família lá, né? Que vai contando lá um monte de gente até chegar nesse cara, o herói do filme. E daí o herói do filme vai lá e todo mundo fala, cara, eu acho que esse cara não vai salvar a gente. Não é assim nos filmes? Você não... Putz, mas esse cara aí que vai salvar a gente? Pois é. E daí Jesus chega lá e salva todo mundo de um jeito que ninguém esperava. E daí tem os créditos, tem lá os Atos dos Apóstolos lá depois, né? O que isso aconteceu? O que aconteceu depois desse cara, então? Daí tem o Atos dos Apóstolos, e daí chega em Paulo. E daí tem um corte, e chega um lá daqueles primeiros apóstolos lá que andavam com Jesus, e escreve lá, ele super velho já, preso lá numa caverna, lá numa ilha lá, preso porque ele estava falando lá e deixaram, eles vão deixar apodrecer aí. E daí ele começa a ter visões do final. E ele escreve isso. E daí é o final, o negócio é esquisito, é o pós-créditos do negócio, tem um monte de coisa esquisita, assim, você, ixi, ai. Mas no final dá tudo certo, daí você vê o real, né? Então era por isso que aquele cara lá tinha vindo lá. Qual cara? Deus. Qual Deus? O Jesus que veio, porque ele foi diminuindo do tamanho até chegar no nosso tamanho. Para falar bem simples para você, então, o mandamento seja bom, amor. E fechou. Amor de todo jeito, não interessa a situação que você esteja, não interessa, é tudo passageiro aqui, não esquente aqui, essa parte. Então, você não vai conseguir se purificar sozinho, porque você tem uma parte aqui, nessa realidade que eu construí, você é metade eu, metade ele, mas eu quero que você venha para o meu lado. Você é metade positivo, metade negativo. Você não é só bom, você é bom e mal. Eu sei que é difícil eu chegar e falar seja bom para vocês. Então, tipo, se arrependa das coisas que você for mal, que você for negativo. Que daí eu te perdoo e você vai estar do meu lado. Eu vou ver que você tem uma boa intenção. É mais ou menos por aí que vai o discurso de Jesus. Não faz mal, né? Não faz mal. Tudo bem. Ele é Deus, ele é bom, ele não vem e fala, não, agora acabou para você. Não, ele dá outra chance. Se arrependa. Se arrependa das coisas ruins que você fez. E seja uma nova pessoa. Então, e por aí vai o discurso de Jesus. E daí o discurso de Jesus é enigmático, igual o resto da Bíblia lá, porque o resto da Bíblia também é ele. Tudo vem dele, ele criou tudo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E daí você vai entendendo como e porquê. E sempre vai girando em todas as direções. E
tem coisa para todo gosto ali dentro da Bíblia. Todas as histórias que você quiser estão lá. Se quer alguma história em especial, procure na Bíblia. Tá lá. Você vai ver o que aconteceu lá com o cara lá no 900 antes de Cristo. Aconteceu uma história mais ou menos assim, ó. E daí você não fica tentando focar nos detalhes, foque na história. Detalhezinho, se foi traduzido certo. Nossa, esse é um dos piores argumentos que eu acho para você ler a Bíblia, que os homens escreveram e tal. O negócio se costura de um jeito muito doido, que é mais inteligente do que o discurso dos homens. Principalmente na hora que Jesus aparece. A hora que Jesus aparece é um negócio assombroso mesmo. Entre na história do que está escrito ali, chega um cara, começa a transformar água em vinho, curar cegos, cegos começam a ver, os aleijados começam, ele ressuscita uns mortos. O Lázaro, por exemplo, ele faz umas coisas que, uau! E daí teve uns caras que foram lá e escreveram sobre isso. E sim, eles escreveram sobre isso, porque até hoje são encontrados um pedaço aqui, um outro ali, de cópias do mesmo evangelho, que seria a vinda de Cristo. Tem gente lá daquela época, lá do primeiro século depois de Cristo, que escreveram sobre Cristo. E daí, esse dia eu descobri que tem um Evangelho de Egerton, que é uma outra narrativa que nunca tinha sido mencionada em nenhum lugar. E tá lá falando de Cristo, tá falando de Deus. Tá lá, então sempre aparece um negócio lá comprovando, mas mesmo assim a sociedade normalmente não dá muita bola, como se fosse uma historinha. Pois é, mas Deus veio e tentou falar de um jeito simples lá. Eu criei tudo, sejam bons. Que vai ser legal, daí vai continuar sendo, vai ser mais legal ainda daí. Daí vocês vão viver melhor, vocês vão, né? E é mais ou menos isso que a Bíblia é. Uma incógnita, um enigma que tá lá falando para todo mundo, mas a mensagem é amor. É um livro dessa idade. Depende do tamanho da Bíblia que você tiver, vai ser uma Bíblia, tão grande que é, né? E é mais ou menos isso, né? Que a gente tem que botar uma fé lá no que está escrito, porque o negócio não é muito comum. Você não vê. Não é comum. Não é uma coisa comum. As coisas que envolvem Jesus. A gente tem várias noções da época de Cristo, de um monte de coisa. Até se você não é católico, que seria a religião começada por Pedro, os católicos apostólicos romanos. Mas talvez você queira lá outra religião lá que tem lá pro lado russo da coisa lá, que é a ortodoxa, a Igreja Católica Ortodoxa, que seria vindo de Tiago, que era um dos apóstolos lá, no começo lá seria, acho que é de Tiago, que seria um dos irmãos da família lá de Cristo, filhos do mesmo pai, mesma mãe. Mas enfim, se você quer provas de que Jesus foi um cara importante, tá cheio de prova para todo lado. Não preciso, acho que, explicar muito a fundo isso. Você tem noções da Bíblia, você sabe quem é Adão e Eva, Judas, Caim e Abel. Talvez saiba quem é Moisés, o rei Davi, Salomão, o rei Salomão. Enfim, talvez você conheça Paulo, talvez você conheça Jesus. Talvez você já conheça Jesus. Pois é, porque a resposta está dentro da gente. A gente sabe que é bom, que ser bom é melhor. Ninguém precisa vir falar isso para você. Até Espírito Santo. esse é o Espírito Santo, né? Enfim, esse é o Espírito Santo que vem e desce, está dentro de você, na verdade. Você pode dar ouvido, ou você pode chamar de consciência, você ter uma consciência, né, das coisas, né, de várias coisas.
Enfim, e é por aí, a Bíblia daria para ficar para sempre falando da Bíblia, fazendo comentários da Bíblia, enfim. Bom, vamos ver quantos comentários eu vou conseguir fazer sobre a Bíblia. E é mais ou menos isso que a gente está tentando fazer aqui no canal para crentes e ateus. Quem eu sou? Eu sou um filho de Deus? Oh, você também? Mas eu, na verdade, me conhecem por Canídeo. E eu vou continuar falando sobre essas questões aqui com vocês, se vocês me derem a oportunidade de ouvir. E é isso, obrigado se assistiu até agora e Deus te abençoe.